Construir uma imagem, construir a reputação é um desafio danado, né? E construir um negócio, construir uma empresa com bases sólidas, com tantos ingredientes, é um desafio maior ainda, né? O nosso próximo convidado da tarde é o José D'Amigo Neto, executivo de empresas, consultor, mentor. E o José D'Amigo vem falar de um tema que é muito especial. Ele vem falar sobre fundadores, sucessores e liderança ambidestra. Eu só quero fazer um parênteses antes de passar a palavra para o D'Amigo, para ele conduzir aí os nossos próximos minutos, dizendo o seguinte, que, D'Amigo, eu te agradeço muito. Esse evento é nosso, né? Primeiro, eu falei graças a Deus porque ele está acontecendo. Segundo, gratidão a todas as pessoas que estão participando de forma voluntária, colaborativa e solidária, né? Difundindo o conhecimento. Mas a primeira provocação foi você quem fez, né? Você acreditou no projeto da primeira edição do Top de Gestão, está aqui do meu lado. Ainda não fiz merchan do Top de Gestão, depois eu vou fazer. Mas você falou, olha, a gente precisa contar essa história de empreendedorismo para mais gente. Então, se esse projeto está em pé, primeiro, ao divino, e depois, gratidão pela sua provocação, meu amigo. Tudo bom, Zé Nascimento? Estão me ouvindo bem aí, né? Vamos lá. Bom, o empreendedorismo ele é plural, né? Então, ele se faz de maneiras muito diferentes. Ele tá na juventude, ele está na idade avançada, ele ultrapassa a cronologia, ele ultrapassa o possível e o impossível, né? Então, empreender é essa resiliência que agora há pouco a gente estava falando aí, que o Tomé já estava comentando. Mas eu estava participando vez ou outra aqui, até porque eu estava numa reunião de comitê junto com uma empresa, né? Hoje tinha uma cerimônia de OKR, que é uma cerimônia de planejamento. Aliás, a empresa que eu estava participando hoje tem pelo menos 2 executivos grandes, assim, altos executivos que participaram junto com o Gustavo Caetano na Sambatec. Olha, belo E é bacana, porque assim, a cultura que o Gustavo empreende dentro da empresa é uma cultura estimulante, né? Uhum. Porque ele sabe olhar o lado lúdico que precisa ser colocado dentro do empreendimento, para que muitas das coisas muito técnicas, muito enfadonhas, aquela coisa chata de falar, mas é importante de fazer, ele faz com que seja cumprido pelos times, né? De uma maneira interessante. E ele lida com um fator que é o que eu quero tratar aqui hoje, né? No empreendedorismo, que é a questão geracional. Show. Né? D'Amigo, eu acho que... Oi. A partir de agora, então, a tela é sua e a casa é sua. Eu só quero dar um tchau para você, tá bom? Vamos lá. Eu estava aqui... Vamos junto. Entra então, a hora tá que bom. quiser, a casa é sua. Então, gente, assim, ó, eu acho que o compartilhamento de agora é muito sobre os diversos recortes do empreendedorismo. A gente ouviu Gustavo Caetano, a gente ouviu Daniel Scandian, a gente ouviu Marcelo Nóbrega, a gente ouviu a história da FAG, são diversos os recortes, né? E o que eu estou propondo nesse momento... D'Amigo, seu áudio fechou um pouquinho, se você puder abrir o seu áudio. Estamos aqui. Isso, agora voltou. Show de bola. Deixa eu só tentar passar a tela aqui, que não está passando a tela. Aqui, ó, tá vendo? Eu consegui botar na tela aqui, pelo menos. Não estou conseguindo passar o danado. Olha, mas isso faz parte, né, das questões Podem pilotar digitais, por aí, Fabiano? E a gente vai aprendendo, né? O Fabiano já está com ela aqui na mão e vai soltando ela para você por aqui. Tá? Então, pode passar a próxima aí. Ele só vai colocar, vai tirar a sua e colocar dele, mas Entendi. ela já vai entrando. Entendi. Então, mas é um efeito geracional, ou seja, o fator geracional que eu quero falar é assim, a governança e o empreendimento, ele acontece muito, e eu sou especialista em família empresária, né? Eu lido com isso há pelo menos 25 anos, e nesses 25 anos a gente tem que conciliar
a verdade do fundador, que é uma verdade corajosa e ambiciosa, Sim. a verdade do mercado, que é uma verdade dura, difícil, exigente, muitas vezes, porque essa verdade exige transformação, exige dor, exige alguma mudança aguda dentro da empresa, e a verdade do sucessor, né? Que é a verdade que traz a inovação, que traz Três verdades, né? então, a verdade do sucessor. E a verdade do sucessor é uma perspectiva. É como se fosse essa luneta que eu tenho aqui atrás de mim, aqui, que coloca em perspectiva a leitura do que a empresa é hoje, do que eu desejo que ela seja amanhã, né? Então, eu queria passar aqui rapidamente os slides, mostrando o seguinte, assim, que o que eu vou falar aqui é de sucessão e inovação, com um enfoque que eu chamo de ambidestria, né? Ou seja, a governança ambidestra. Lembrando sempre, né, que ambidestria é aquela habilidade de fazer igualmente bem as coisas com as duas mãos ou com os dois pés, né? Ou seja, Cristiano Ronaldo e Neymar, por exemplo, assim, que goleiam, que driblam bem, né? São ambidestros, né? Mas esse caso é na família empresária e falando de legado, falando de futuro. Então, eu falo da sucessão e falo da inovação. Olhar para o futuro, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Aqui, fazendo rapidamente já uma propaganda da nossa empresa, da DMG Action, né? A gente faz para a empresa familiar um conjunto de serviços, a gente presta um conjunto de serviços vinculados à aceleração, vinculados à sucessão, vinculado a tudo aquilo que a família empresária precisa, né? Pode passar o próximo. E a maior parte daquilo que nós fazemos está baseado na cultura e nos processos das organizações. A gente sempre encontra segredos ocultos e muito valiosos, né? Tesouros ocultos muito valiosos na cultura e nos processos das organizações que nos permitem avançar, né? Pode passar o próximo. A gente já fez isso para gente muito grande, gente de todos os portes, de todos os segmentos. Então, assim, a gente tem a honra, tem o orgulho de estar prestando serviço e de ter prestado serviço para grandes marcas familiares, né, para grandes legados familiares, e está acompanhando isso tudo. Pode passar o próximo. Então, DMG Axon, José do Amigo Neto, né? Estamos aí no LinkedIn e nas redes, vocês podem procurar. Mas, assim, o que eu queria falar hoje, rapidamente, até para não avançar no tempo dos demais colegas, é que, assim, didaticamente e teoricamente, a gente tem sempre aquela teoria dos 3 círculos do Davis, né? Ou seja, que ilustra muito bem a dinâmica da família empresária, né? Ou seja, ela tem que lidar com a propriedade, né, com as ações, com as cotas, com aquilo que eu tenho dentro do negócio, com as minhas cotas de ação. Eu tenho que lidar com a família e com a gestão. Isso tudo é uma mescla, né? Ou seja, a gente é muito difícil lidar com essas coisas separadamente. Dentro da empresa, elas se misturam. Só que elas podem se misturar perigosamente. E para evitar essa mistura perigosa, a gente precisa de um modelo de governança, e ali eu coloco as instâncias de decisão, que é algo que a gente tem que implantar, que a gente tem que educar e que a gente tem que colaborar para que aperfeiçoe dentro da empresa, e os facilitadores, né, que são internos, são comitês que atuam dentro da empresa para que as coisas fluam, e os externos, né? O próximo, por favor. Aí eu quero só traçar uma visão da seguinte maneira para ir para o tema principal que eu quero colocar para vocês, né? Tudo isso, no centro ali, na fusão dos 3 círculos, a gente tem o grande segredo, o coração, que é o legado de marca e de valor dessa empresa familiar, né, dessa família empresária. É isso que a gente tem que preservar e sustentar para o futuro. E é isso que a gente tem que educar os sucessores a pegarem esse bastão e seguirem com coragem pela frente, né? E educar, às vezes, os fundadores a respeitarem a nova geração e o novo movimento que vem na sequência. Mas eu quis, dentro dessa figura, colocar o seguinte, que na interseção entre a propriedade e a família, tem apoio especializado, tem gente que pode ajudar, gerenciamento de conflito, acordos de família, protocolos de família, tem uma série de coisas ligadas à governança que pode ser feito aí, eu não vou entrar nesse detalhe agora, né?
Na interseção entre família e gestão, é muito importante a gente respeitar o ethos, né? Ou seja, o quanto que da família, da cultura, de tudo aquilo que o fundador empreendeu dentro do negócio, nós temos que respeitar. O quanto isso tem que estar gravado no nosso coração, o quanto isso tem que estar perpetuado nas nossas ações do dia a dia. A gente tem que ser a prova de contradição dentro da empresa com relação à cultura dela. Isso é o ethos, né? Mas ali, acima de tudo, eu coloco esse legado da marca de valor e vamos falar de governar e sustentar o futuro. Pode passar o próximo, por favor. Nesse caso, pode o próximo, por gentileza. Aí é onde entra a ambidestria, essa habilidade de lidar com a mente ambidestra, né? Ou seja, a mente que pensa no hoje, nas capacidades do hoje, na habilidade do hoje, no crescimento do hoje, na sustentabilidade do hoje, na segurança e no gerenciamento do risco do hoje, né? Então aqui tem lá a evolução, a escala, a otimização, os custos, o preço, o mercado, o cliente. A gente falou agora há pouco de gestão focada no cliente, mas a gente tem que olhar também lá para o futuro, né? Ou seja, olhando lá na frente para a revolução, para esse mundo de ecossistemas das startups, a velocidade disso tudo, a criação, a inovação. Então, assim, como que a gente faz isso? É mais ou menos como se fosse um DNA. Todos vocês já devem ter aquela imagem do DNA, que é uma dupla hélice, assim, né? Ou seja, e ela é unida por algumas proteínas que estabelecem a identidade das pessoas, né? A palestrante anterior falava agora há pouco sobre essa identidade estratégica que a gente tem. A identidade nessa ambidestria, ela se dá pela forma como essas duas hélices do hoje e do amanhã, elas se conjugam, né? O próximo slide, por favor. E nesse ponto, olhar para o futuro requer pensar no gestor do futuro. E essa é a provocação que eu quero fazer nessa participação aqui com vocês, falando de empreendedorismo. E aí eu estou falando com os fundadores. Eu preciso falar para os fundadores. Ou seja, sobre a importância, o quanto é imperativo a gente planejar a sucessão em vida e planejar a sucessão antes que os infortúnios, que o inesperado aconteça. Né? Porque o inesperado pode ser uma invalidez ou doença, o inesperado pode ser o falecimento, um divórcio, uma venda, ou seja, uma série de coisas que podem acontecer dentro da empresa. E uma série de decisões que precisam ser tomadas em cenários como esses. Se a gente não faz isso numa forma de planejamento, pensando antes que aconteça, antes que o pior esteja diante de nós, ou como dizem alguns autores, né, antes que isso precise ser discutido no caminho de volta do funeral, né? Ou seja, eu não estou querendo ser aqui catastrófico nem negativo, aliás, não sou nada disso, sou muito pelo contrário, procuro ser bastante positivo, mas antes que isso precise ser discutido em lágrimas, que isso seja discutido de uma maneira inteligente, entre pessoas, entre colaboradores, ou seja, que isso seja discutido de uma maneira frontal, né? Então, a ideia da ambidestria é colocar o sucessor e o fundador, o novo e o legado juntos, olhando para o futuro e construindo esse futuro, né? O próximo, por favor. E aí eu utilizo e tomo a licença de utilizar a metodologia da matriz Nine Box, né? Ou seja, de avaliação de talentos da empresa, para poder escolher o sucessor, né? Ou seja, às vezes dentro de uma organização a gente tem diversas pessoas elegíveis a serem sucessores dentro da empresa. Essas pessoas podem estar na família ou não, essas pessoas podem ter sido preparadas ou não, mas a gente tem que olhar algumas questões. Aí eu utilizo só uma ferramenta que olha a performance das pessoas e o potencial das pessoas e cria uma certa ordem lógica. Veja aí a ordem numérica do 1, do 2, do 3, do 4, ou seja, que vocês vão vendo nesse quadro orgânico, ele mostra o que é o ideal, ou seja, quando eu uno performance, o máximo da performance e o máximo do potencial, ali eu tenho um sucessor. Provavelmente um sucessor pronto. Se não estiver pronto, ele está quase pronto, né? Ou seja, então assim,
e assim por diante. A gente tem um modo orgânico de escolher o sucessor para sustentar o futuro, né? Então, a gente usa mecanismos para isso. O próximo slide, por favor. Mas aí, aí eu quero, até para poder debater um pouco isso com você, Nascimento, daqui a pouco, eu não quero ser muito expositivo, não é essa a finalidade. Eu acho que o nosso bater-papo aqui tem que ser muito útil para as pessoas. Eu quero voltar a esse tema que eu já falei com você numa outra ocasião, né? Que são os tipos de ambidestria. Né? Os tipos, porque tem empresas que às vezes leem sobre isso, assistem esse belíssimo evento de hoje. Aliás, parabéns, amigo, você está fazendo uma coisa fantástica pelas pessoas. Isso não é um evento, não é um webinar, isso é uma missão que você está cumprindo. Você está fazendo pelas pessoas o que elas precisam, você está entregando para as pessoas de uma maneira gratuita, de uma maneira voluntária, e eu sei qual é o esforço que você está tendo para reunir tudo isso hoje, para poder estar entregando tudo isso hoje, num sábado, num dia inteiro. Você está aí, certamente, entre as palestras, querendo comer um pedaço de sanduíche, alguma coisa, né? Tomar um horário de almoço, né? Então, assim, parabéns, eu sei qual é o sacrifício. Então, eu vou só terminar a parte expositiva, e daí a gente pode bater um papo e finalizar, que é falar basicamente o seguinte: a ambidestria, ou seja, sustentar as capacidades e o motor do novo, né? E aí eu lembrei agora dos motores, né, de inovação que a McKinsey utiliza, né? Ou seja, que ela fala assim dos horizontes 1, 2 e 3, né? Ou seja, do hoje, do logo em seguida e do amanhã, ou seja, dessas coisas todas. Mas, assim, olhar esse motor do hoje e o motor do amanhã, ele pode ser de um lado, ou seja, um tipo de ambidestria, ela é contextual. Ela eu chamo muito de espasmódica, sabe? É a inovação que vem por dor de barriga. Ou seja, aquela coisa que eu preciso inovar, eu preciso fazer alguma coisa. O erro que você não pode... Ela pode ser contextual. Nenhuma dessas três formas é a forma correta. Você pode escolher ela. Mas você tem que fazer a forma que você escolher da forma correta, da maneira correta. Então, se você quer criar a ambidestria de um modo contextual, adaptado ao contexto, ao momento que você está, o que é muito certo, porque o contexto é fluido, o contexto é gelatinoso, o mundo é gelatinoso, né? Você não pode fazer de uma maneira reativa, sem um plano específico, sem um processo estruturado, sem uma empresa estruturada para essa tua inovação. Você tem que cuidar disso, se você quer fazer isso de forma contextual. Mas tem uma outra maneira que as empresas acabam adotando, que é de maneira pendular, né? Ou seja, eu inovo, incorporo essa novidade dentro das minhas práticas do dia a dia, e num tempo logo em seguida, isso já faz parte do meu DNA. Isso já está no meu H1 ou no meu H2 de novo, ou seja, já está no meu motor do dia a dia. Isso faz parte daquelas empresas que têm o novo como uma prática muito constante dentro da organização, que fazem inovação aberta, que buscam os ambientes externos de prática da inovação, né? Porque vou lá fora, busco novo, trago aqui para dentro, alavanco, acelero e cresço, né? Então, amigo, pode ser pendular. Você vai ao novo, bebe a fonte e traz para o atual. Oi. Eu gostei de te ouvir, né? E você falando, eu já estou dizendo assim para você que nós aqui, você falou do Nascimento que está aqui, mas tem o Fabiano também que está nos bastidores, está me ajudando, está dando todo esse suporte, e todos os palestrantes. E nós estamos fazendo aqui essa ambidestria, né? Porque a gente está aqui conversando, está aqui discutindo com os outros palestrantes, está mudando o cenário no meio literalmente no meio do jogo, né? E é um pouco disso que você está dizendo, né? Quer dizer, como é que você troca o pneu com o carro andando, que é o que está acontecendo hoje na economia, né? O cara está vendendo um determinado produto, vem a pandemia, o consumidor requer um novo produto, ou o próprio mercado oferta para ele uma oportunidade, por exemplo. Ontem eu vi essa situação nós não tínhamos, até 2 anos atrás, medidores de temperatura nos locais públicos.
E aí eu cheguei num lugar, eu fui medir a temperatura, né? Encostei num termômetro digital, ele leu a minha temperatura e jogou para o programa de computador. Um produto que o mercado não existia. Isso é a característica da ambidestria também, né? Não, é isso mesmo. Tem, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto com uma empresa que é baseado em epigenética, né? Ou seja, é um projeto que é baseado na influência externa sobre respostas genéticas que nós temos e na nutrigenômica, ou seja, é como eu aplico em suplementos alimentares, por exemplo, a customização, né? E isso tem a ver muito com tecnologia, mas tem a ver com modelos muito típicos de produção de alimentos, de produção de nutrição. Só que eu quero fazer esse modelo típico adaptado a um tipo específico de pessoa. Mas voltando aqui no pendular, naquilo que eu oscilo, eu vou lá, bebo na fonte do novo, incorporo isso dentro da minha organização e sigo em frente com esse novo dentro do meu motor. Né? E aí eu tenho aquela capacidade de ser inconformado e de querer um novo de novo. E aí eu vou lá e vou buscar ele de novo, vou pendular para o outro lado, né? Vou tender para aquele lado de novo, né? E a última versão, né? O último tipo é a organizacional, é quando você tem a ambidestria já no organograma da empresa. O cuidado que você tem que ter na pendular é você ancorar essa inovação que você tem na empresa nos processos, organizando isso nas pessoas, criando uma cultura de inovação, porque senão você tem sempre uma inconstância do hoje, porque você está pensando sempre no amanhã, né? Então tem que saber dosar isso tudo. E a última parte que eu ia dizer, assim, o último tipo de ambidestria é a ambidestria organizacional, onde eu coloco isso no organograma. Eu crio uma área, é um escritório de transformação, é um escritório de inovação, lá tem um escritório de projetos, ali a gente faz as coisas acontecerem. E aí eu coloco, só para finalizar esse último slide aqui, que assim, é como a gente olha isso tudo, né? A gente olha isso tudo sob a ótica da inteligência de mercado, sob a ótica de como as coisas acontecem na aceleração empresarial, pensando, eu vi há pouco o Silvestre falando sobre o cliente no centro, né? Então, esse slide aqui, ele fala muito disso, ou seja, ele repercute muito disso, né? Como que a gente um data-driven, né? Ou seja, como que a gente é direcionado a dados, direcionado a informações, e com base neles a gente toma as nossas decisões, né? Então, assim, se a gente quer ser ambidestro, se a gente quer sustentar o hoje com resultado e olhar no futuro com confiança, a gente tem que ser um exímio minerador dos dados, um exímio analista dos dados. Tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Então, assim, fundadores e sucessores, não se contentem nem com o sucesso do hoje e nem achem que o futuro, que o novo, é o que vai sustentar o amanhã. Saibam trabalhar essa mente ambidestra, porque essa combinação é que traz o sucesso. Tá? É isso que eu vejo no dia a dia. A gente está no conselho de diversas empresas, a gente atende, por exemplo, um grupo plurifamiliar que não tem sucessão, um grupo unifamiliar que está em sucessão, e agora a gente está com 2 casos muito interessantes, um de franquia, Nascimento, e outro de cooperativa, onde são múltiplas famílias em múltiplos processos de sucessão, imagine só. Né? Então, cada uma num estágio. Então, assim, não tem fórmula do bolo. Tem que saber tratar isso com respeito e com atenção. Tá? Era esse o tema que eu queria deixar para vocês. Se você quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Sensacional. D'Amigo, você, como sempre, um professor, né? Trazendo atualidades, a visão moderna da questão dos estudos aí da área empresarial, corporativa. Eu já quero chamar mais 2 convidados para entrar aqui, dividir a tela comigo, porque essa luz aqui está muito especial só para mim. Eu quero dividir essa luz com todo mundo, né? E eu quero chamar aqui, você fica aí na tela, eu quero chamar 2 jornalistas que são amigos, têm uma experiência sensacional, e eles estarão conosco na sequência, né? Quero chamar aqui o Erivelto Oliveira, tá? E também a jornalista Juliane Guzoni. Nós estamos aqui, Erivelto, parecido com aquele painel da CNN, tá? Estamos chique aqui, tá? Olha só, D'Amigo... Podem acertar aqui no meio, agora sim. Eu esqueci exatamente. Que TV direita é esquerda, de esquerda a direita.
Cuidado aí com essa coisa polarizada. Muito bem, né? A Juliane Guzoni também está entrando aqui. Damigo, e você trouxe a questão aí da ambidestria, né? E o Irivelto tem umas perguntas também para ti, e a Juliane, bem rapidinho, a gente vai fazer um talk aqui rapidinho, não estava programado, e você sabe que eu gosto de coisas que não estão programadas, né? Mas de manhã, a professora Lenir Luft falou sobre a ambidestria na área da educação, né? E ela falou que a área da educação precisa também evoluir, ter um pé no presente e um olhar para o futuro, né? Aliás, ela falou sobre uma coisa que eu marquei muito bem, que é assim, felicidade interna bruta. Trocar o PIB pelo FIB, né? Felicidade interna bruta, isso foi muito bacana. E que interessante que o jeito que a gente pensa faz com que a gente também tenha conexões de pensamento, né? Nós já falávamos, e você já falou comigo sobre o FIB, numa das nossas conversas de tarde de sábado, aí pelo Zoom, né? Tarde de aprendizado. E uma coisa que eu sinto muito hoje no ambiente empresarial, se a Juliane estiver por aqui também, ela já pode entrar para acompanhar um pouquinho dessa conversa com a gente. Ó, a gente já com saudades do repórter Irivelto Oliveira. Mas eu tenho falado muito sobre liderança contingencial, que é o líder que precisa resolver o problema num momento de crise da companhia, né? Essa é uma das coisas que a gente também está precisando muito nesse momento, meu amigo. Nascimento, a gente que também vive a disciplina do espírito, tem o nosso quarto de guerra, não tem? Nas empresas a gente precisa ter a nossa sala de guerra, né? A nossa war room, né? Ou seja, a nossa sala de guerra. Então, nos momentos de decisão, de crise, a melhor forma é vamos ao plano, vamos ao território, vamos entender o contexto, vamos avaliar antes de tomar decisões. Elas têm que ser isso, elas têm que ser rápidas, elas precisam ser certeiras, mas elas precisam ter a colaboração e a múltipla visão, né? Porque senão a gente pode deixar de lado informações importantes. Então, eu sempre recomendo a sala de guerra ou o quarto de guerra. Eu falo que a liderança ela é solitária, né? O Irivelto Oliveira está aqui conosco. Eu mandei um recado para eles, chapa quente, dizendo: escutem o Damigo e preparem perguntas para eles. Então, eu quero repassar a bola para o Eri. E antes, o Eri faz a apresentação também da Juliane Guzoni, que está conosco aqui na sala. Acabou de entrar, Eri. Bom, eu já entrei hoje de manhã, bem no comecinho dessa transmissão, que está com 5 horas e 15 minutos. Depois eu quero ver como é que vai ficar esse vídeo no final da transmissão, Nascimento. Quanto tempo vai levar para ele subir. Mas está muito legal essa jornada de empreendedorismo. Acabou de entrar aí minha amiga Juliane Guzoni, que a gente ficou um tempão sem se falar, e agora, 2 ou 3 semanas atrás, a gente se encontrou aqui em Curitiba, eu, ela e o Nascimento. Gastamos um bom tempo de conversa relembrando o nosso tempo de televisão, né? Quando nós fazíamos a mesma coisa, trabalhávamos para um veículo com o mesmo objetivo, ou seja, passar informação. E eu estava ouvindo o Damigo falar agora há pouco sobre a necessidade de você ser... eu acho que se tivesse uma outra palavra, não é só a ambidestria que você tem que usar, você tem que usar todos os movimentos possíveis, usar joelho, pé, centro... a gente tem essa... hoje, nos negócios, eu acho que a gente tem isso, né, Amigos? Amigos, a gente precisa ser multiplataforma enquanto ser humano, né? A gente precisa exercitar um pouco daquela capacidade que a gente tinha quando tinha, assim, uns 7 anos de idade, uns 6 anos de idade, né? A gente conseguia ler, assistir televisão, acariciar o cachorro com o pé, escrever alguma coisa, comendo alguma coisa, a gente fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, é isso aí. Eu acho que o mundo é assim hoje, por isso que eu falei, o mundo é mutante, o mundo é fluido, o mundo é gelatinoso, e a gente tem que estar preparado. Eu concordo com você, eu acho que a ambidestria é só um jeito técnico das pessoas olharem o hoje ou o amanhã, mas as ações, elas têm que ser plurais, né? Ou seja, a gente tem que usar o corpo inteiro. Até a Deise agora há pouco falava sobre a identidade estratégica, né? Até o modo como a gente se porta diante dos problemas é parte da solução, né? Eu acho que isso é importante. Até a nossa linguagem corporal, a forma como a gente olha nos olhos do nosso time e fala que acredita que a gente vai vencer,
a gente vence ou não, o time ajuda ou não, dependendo de como ele lê a gente, né? E existe uma coisa aí nisso que você falou, e nós conversamos também muito sobre isso, eu, o Nascimento e a Juliane, que quando nós estávamos no conforto da redação da RPC, com o salário caindo todo mês, sem nenhum ruído, né, que nos atrapalhasse, a gente levava uma vida focada em televisão, né? O que o mundo era a televisão. Depois que eu saí, as minhas atividades se multiplicaram, né? Eu sou vereador em Curitiba, mas eu virei escritor, me dedico a banda, eu estou dando palestra direto aí, quer dizer, coisas que eu não fazia como jornalista, até por algumas limitações da empresa, mas pelas limitações que a gente também se coloca, né? Eu jamais imaginei, se alguém me dissesse que eu entraria para a política, eu daria uma gargalhada e diria, não, jamais isso vai acontecer. E 4 anos depois que eu saí de televisão, eu entrei na Câmara Municipal. Então, a vida também nos surpreende, né? E essa questão das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, elas surgem muito mais quando a gente está num momento de crise. É verdade. Eu acho que não, e é interessante, né? Porque a gente nunca percebe a capacidade que a gente tem de se recriar, de se reinventar, sem antes ter esse tipo de provocação, né? É aquela história a nossa melhor vitória está do lado de lá dos nossos maiores medos, né? Assim, aquela história de pular de paraquedas. Né? Você está dentro do avião olhando aquele espaço lá embaixo vazio, morrendo de medo, mas você só descobre o quanto é agradável, interessante, estimulante a jornada depois que salta, né? Depois que supera essa etapa, né? A gente tá assim hoje, a gente está superando uma etapa de medo, uma etapa de dificuldade, uma etapa de muitos dramas, né? A gente está aqui ao redor da gente, com muita gente em situação difícil, mas a gente está se recriando. É muito legal isso também, é o lado bom, né, desse mundo maluco que a gente está vivendo atualmente. Sensacional, né? E reinvenção é a palavra do momento, né? Não sei se vocês perceberam, a gente teve que fazer aqui uma ambidestria para realinhar o nosso cenário, o nosso estúdio, porque estava entrando um sol. Juliane Guzoni, que bom que você está conosco. Muito boa tarde. É uma honra. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse evento sensacional. E o D'Amigo falava sobre a questão da ambidestria e a necessidade de nos adaptarmos e darmos conta, né, do que acontece quando a gente espera e quando não esperamos também. Então, eu vejo assim que todas as mudanças, de certa forma, elas são doloridas, porque elas nos tiram de um lugar e nos levam para outro lugar. Muitas vezes não esperamos essa mudança. Mas você falava, D'Amigo, da inovação que tem que existir nos modelos de gestão, em tecnologia e também no nosso comportamento. Eu queria perguntar para você se você acredita que com a pandemia, que exigiu que nós nos adequássemos, aprendêssemos com o novo, mas também mantendo muito, né, da cultura que já vinha sendo praticada e que funcionava, você acredita que nós amadurecemos com essa pandemia, levamos essa lição também para a gestão das nossas vidas e dos nossos negócios? Acredito plenamente, sabe, Juliana, que assim, você falou de cultura, né? A cultura é um lastro, a cultura é um fundamento, é um substrato, né? Que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas a gente tem que saber lidar com ela. Mas eu diria para você assim que o que a pandemia deixou para a gente é essa visão de que a capacidade de adaptação dentro das organizações, né? A capacidade de saber sentir dor. E de ter compaixão também, né? Ou seja, porque, como você fala, né? Diante de momentos tão difíceis, a gente ter que avançar, né? Ou precisar parar, né? Ou seja, eu acho que uma das lições mais importantes que a gente teve da pandemia é compreender que a vida foge. A vida foge. Verdade. Pessoas, eu tenho conversado com pessoas que passaram pela Covid, e sabe o que elas dizem que é a coisa mais preciosa que elas têm e que elas sentem? Poder voltar a respirar. Respirar. E sabe por que eu fiz essa pergunta, D'Amigo? Porque nós estamos numa pandemia e ela nos colocou numa situação desafiadora. Mas, na realidade,
ano após ano, nós enfrentamos momentos que exigem mudanças, transformações, movimentos, não necessariamente uma pandemia. E, de certo modo, nós temos uma certa resistência às mudanças. Mas é que o imperativo da vida, né, Juliana, eu acho que é interessante isso, porque quando a gente está no limiar entre viver e morrer, e aí nós vamos falar do mundo empresarial, porque muitas empresas morreram, né? Algumas quase morreram, outras estão com as sequelas da quase morte dentro das empresas, né? Então, assim, esse sentido que é figurado dentro das empresas de que a vida foge e de que ele é real na vida das pessoas, de que a vida foge, faz com que a gente comece a tomar decisões com base naquilo que mais importa, naquilo que mais interessa, naquilo que mais faz diferença para nós como empresas e para nós como pessoas. Então, criar uma relação de coisas e ser disciplinado no uso dessa relação, de coisas que realmente importam dentro das empresas, é o caminho disso tudo, porque a vida foge mesmo, a vida foge, assim, o teu mercado foge, o cliente foge, o teu caixa foge, o teu estoque foge, sabe, o teu time foge, né? E aí a empresa, a vida da empresa foge. Então, eu acho que a lição da pandemia é isso, focar no que importa, ter atenção no coração da empresa, e o coração da empresa está dentro da empresa, está no caixa, e fora da empresa está no cliente. Então, se a gente não tem esse cuidado muito grande com o caixa e com o cliente, a empresa morre, né? Sensacional. Então, a gente precisa ter isso tudo muito em mente. Assim como a gente tem os remédios que ajudam ou procuram minimizar os impactos da doença, a gente tem dentro das empresas remédios que também podem resolver essas questões, né? Seja um bom orçamento, um bom sistema de controle, um bom painel de controle. Vocês falaram da RPC, por exemplo, né? Ou seja, de onde vocês estiveram, de onde vocês compartilharam, ou seja, olha como o grupo teve que se renovar, né? Ao longo do tempo. Olha como o grupo teve que se recriar, olha como a comunicação, de uma maneira geral, está precisando se repensar por conta de algumas coisas, né? A gente sabe o que está acontecendo, mas por conta de algumas coisas. Então, assim, quais são os remédios? Muito da comunicação hoje, e grupos de comunicação grandes e importantes, estão na UTI, estão sob efeito de equipamentos. Uhum. Ou seja, então, assim, se não tomarem decisões corretas e os remédios corretos, a vida foge. Novos tempos, novos mundos, né? Os 3 jornalistas aqui precisavam de um canal, precisavam de uma canopla, precisavam de um prefixo, precisavam de uma concessão para ter um meio de comunicação. Hoje a gente está fazendo isso de forma gratuita através das redes sociais, né? Amigo, que conversa e aprendizado muito rico, o pessoal vai continuar te seguindo. Eu vou seguir aqui com os meus 2 amigos jornalistas. Só para dar um spoiler aí para você, o Erivelto Oliveira escreveu 2 livros recentemente. Então, a primeira conversa, a primeira palestra será com o Erivelto agora, e depois, 15 minutos depois, ele já chama a Juliane para a gente ganhar tempo, né? E a Juliane vai falar sobre comunicação. Se você puder, acompanhe as histórias que o Erivelto vai contar aqui, que são super legais. Estou com o ouvido ligado no Salomão aí, Erivelto. Conta para mim. Show de bola. Amigo, um abraço para você. Juliane, daqui a pouco a gente se encontra de novo.